E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2025 que fala sobre termodinâmica. É uma questão que fala ali sobre o segundo princípio da termodinâmica, né? Então a questão diz o seguinte, ó. Uma máquina térmica operando em ciclo de Carnot extrai 1.500 joules de energia do reservatório quente, cuja temperatura é de 250 kelvins. Aí vem a pergunta, a eficiência máxima, o trabalho realizado e a energia liberada para o reservatório frio, a 150 kelvins, por ciclo de operação da máquina são, respectivamente, então a gente quer achar ó, a eficiência da máquina, o trabalho realizado e a energia liberada para o reservatório frio, que está a uma temperatura de 150 kelvins. Exatamente nessa ordem. Vamos organizar algumas coisas então aqui, separar alguns dados que a gente tem. Então nós temos a quantidade de calor que é liberada, né, pelo reservatório quente, né, que é fornecida para a máquina, que a questão me dá ali como 1.500 joules. Lembrando que a temperatura desse reservatório, conforme a questão diz, é de 250 kelvins. Queremos encontrar, nessa ordem, o rendimento dessa máquina, o rendimento máximo dessa máquina, a quantidade de trabalho feita por essa máquina e a quantidade de calor liberada para o reservatório frio dessa máquina. Lembrando que o reservatório frio está a uma temperatura de 150 kelvins. Uma coisa que vale lembrar é que nessa matéria todas as informações de temperatura devem ser usadas em Kelvin. No caso, a questão já me deu em Kelvin para facilitar, mas caso ela não desse, eu teria que converter. Bom, como que a gente começa então? Para encontrar a eficiência máxima da máquina, como ela é uma máquina de Carnot, inclusive, né, já está aí a dica, eu vou usar o rendimento de Carnot. E o rendimento de Carnot, esse é o símbolo do rendimento, né? O rendimento de Carnot, ele é calculado assim, ó, 1 menos a temperatura da fonte fria, do reservatório frio, dividido pela temperatura do reservatório quente, tá? E essa equação, ela vai me dar justamente o rendimento máximo, tá? Rendimento máximo ideal para essa máquina. Ele é o rendimento dentro da segunda lei, lembrando que a segunda lei diz que nenhuma máquina pode ter 100% ou mais de rendimento, então ele sempre vai me dar um valor abaixo de 100%, e sempre o máximo ideal para essa máquina, mostrando que as temperaturas dos reservatórios quentes e frios são os fatores determinantes para esse rendimento ser mais alto ou ser mais baixo. Mas aqui, no caso, é só uma aplicação de fórmula. O que a gente vai fazer? Ó? Então, o rendimento de Carnot, que é o rendimento máximo, vai ser 1 menos a temperatura do reservatório frio, que é 150, dividido pela temperatura do reservatório quente, que é 250. Dá para cortar os zeros ali para facilitar, vai ficar 15 por 25. E como as alternativas estão em forma de fração, a gente segue pela fração mesmo, né? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Então, o rendimento de Carnot vai ser o equivalente a 1 menos, a gente simplifica ali o 15 por 25, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 3, então vai ficar 3 quintos, então 1 menos 3 quintos. 1 menos 3 quintos equivale a 2 quintos, né? O que falta ali, então o rendimento de Carnot vai ser equivalente a 2 quintos. Olhando nas alternativas, a gente já sabe então que dá para riscar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, tá? Caso tu fique na dúvida dessa subtração de frações, tu pode fazer ali, terminar fazendo o MMC ali e tal, ou tu pode dividir o 3 por 5, né? Dividindo o 3 por 5, tu vai acabar encontrando 0,6, 1 menos 0,6 dá 0,4 e passar o 0,4 para a fração, tá? Assim como se eu dividir 2 por 5, eu vou encontrar 0,4 e 0,4 equivale a 40%. Então, tem várias maneiras de chegar no resultado
com a matemática. A matemática ela apresenta vários caminhos ali para a gente. Bom, sabendo isso, já ficamos em dúvida entre A ou B. Agora, como que eu faço para chegar na resposta certa? A segunda coisa que ele me pede é o trabalho. Como que eu consigo chegar no valor do trabalho? Agora que eu tenho o rendimento, na verdade tem vários caminhos para chegar nisso, né? Agora que eu tenho o rendimento, eu posso pegar e jogar na equação normal do rendimento, que é trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida pelo reservatório quente. Ou eu posso simplesmente jogar isso numa regra de 3, tá? Porque o calor da fonte quente ele seria o equivalente a 100% do calor fornecido, né, por esse reservatório. E o trabalho equivale a esses 40%. O trabalho está associado a esses 40%. Então, tu pode fazer uma regra de 3, aí a escolha é tua. Mas jogando ali na equação, o que a gente tem? Ó? Então, o nosso rendimento equivale a 2/5. Vou usar na fração mesmo, né? O trabalho é o que a gente quer descobrir e o calor do reservatório quente 1.500. Passo 1.500 para o outro lado, vai ficar 1.500 vezes 2 dividido por 5 igual a W. E aí tu resolve essa conta, né? 1.500 dividido por 5 equivale a 300. 300 vezes 2 vai me dar um trabalho aí de 600 joules. Esse é o valorzinho do trabalho, já sei que a resposta certa, então fica aí a alternativa A para essa questão. Professor, mas eu quero descobrir qual é o valor ali do calor, né, fornecido para a fonte fria, o calor que é perdido ali na fonte fria. Eu quero descobrir como é que eu faria isso. Tem dois caminhos. Ou tu pode usar a relação de que o trabalho equivale ao calor recebido menos o calor perdido, ou seja, o calor que vem da fonte quente menos o calor que vai para a fonte fria. Como tu sabe o trabalho, que é 600, tu sabe que o calor fornecido é 1.500, tu consegue descobrir o calor da fonte fria. Aí é só trabalhar com a matemática aqui, né? Passa o QF para o outro lado, ele vai ficar positivo, e o 1.500, 600 tu passa para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, QF é igual a 1.500 menos 600, o que vai dar 900. Deixa eu escrever melhor isso aqui. QF equivale a 900 joules, tá? Então a gente tem essa resposta. Uma outra maneira de fazer seria tu pegar essa relação, a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente é equivalente ao calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. E aí, executar essa conta, porque como tu tem as temperaturas dos dois reservatórios e como tu tem o calor ali associado ao reservatório quente, é só botar na equação. Vai ficar 150 dividido por 250 igual a QF dividido por 1.500. O resto é só fazer essa conta. Corta, corta, simplifica, vai dar 3/5 igual a QF sobre 1.500. Passo 1.500 para o outro lado, vai ficar 3 vezes 1.500 sobre 5. Simplificando ali 1.500 por 5 vai ficar 300, então vai ficar 3 vezes 300 igual a QF. E aí a gente chega no mesmo resultado, né? Vai dar 900. Então os dois caminhos chegam na mesma resposta, certo? E uma outra forma de fazer seria tu entender o seguinte, ó, 40% é o trabalho, então 60% é o que é perdido. Aí tu poderia fazer uma regra de 3 usando 60% para achar o QF. Então, essa parte matemática aqui tem vários caminhos. De qualquer forma, tu vai chegar sempre na resposta da alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!